Olá pessoal, bom dia. Que a graça do nosso Pai esteja sobre a sua vida nesse dia, na manhã desse dia. Eu gostaria de compartilhar com você uma porção bíblica, uma palavra de conscientização nessa manhã. Nós vamos fazer uso da palavra de Deus aqui em 1 Samuel, capítulo 15, apenas o versículo 23, onde a palavra de Deus diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa palavra aqui foi destinada pelo profeta Samuel ao rei Saul. O rei Saul era um homem bastante contestado na época, né? Ele foi escolhido para ser o rei, uma escolha muito mais humana do que direcionamento divino. E ele tinha uma característica que eu quero comentar com você, quero chamar sua atenção para isso. Ele era bastante arrogante. Saul tinha muita arrogância em si. E aqui a palavra, quando nós lemos aqui a palavra obstinação, ela também aparece em outras traduções, como arrogância, obstinação. E o que é a arrogância? A arrogância, a definição é qualidade de quem, por suposta superioridade, assume atitude de desprezo em relação a outros, né? Essa é a definição dos dicionários a respeito de arrogância. E nós precisamos tomar muito cuidado com a arrogância, porque ela está dentro de nós. Ela depende apenas de um gatilho, de um start para que ela cresça e tome uma proporção extremamente negativa na vida de qualquer ser humano. Uma pessoa arrogante, ela desagrada a Deus mesmo. Em Provérbios capítulo 16 e o versículo 5, você pode conferir na sua Bíblia, tem uma palavra que fala que o arrogante, ele não ficará diante de Deus sem uma punição. Por que punição? Porque os nossos atos, a nossa vida em si, ela consiste em escolhas e atitudes definidas. E são essas atitudes, esses atos que nós cometemos ou que praticamos, que define o bem ou o mal sobre a nossa vida. Tem muita gente que pensa que é Deus que faz todas as coisas acontecer. Dentro da nossa humanidade, Deus nos dá a vida e nos dá a capacidade inteligente, né? A consciência de fazer escolhas e decidir. E somos nós quem fazemos isso. Para que um dia nós estejamos diante de Deus, não como uma pessoa que possa se excusar. Não, eu sou assim porque o Senhor me fez assim. Não, Deus nos dá todas as potencialidades boas para que nós possamos nos desenvolver como pessoas realmente a imagem de Deus, no sentido moral, logicamente. E nós precisamos ter ou desenvolver uma consciência, né, a respeito daquilo que somos. Por isso que eu acho interessante que há 470 anos antes de Cristo, o Sócrates tornou célebre algumas das suas frases, entre elas a frase que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Um aforismo que foi encontrado no pórtico da entrada do templo de Apolo, em Delfos. Só sei que nada sei. E nesse tempo, o pai da filosofia moderna, pode-se dizer assim, definia com todas as letras o que é o ser humano.
que é o ser humano. Quando nós temos consciência de que nada somos, que nada sabemos, que aquilo que sabemos é muito insignificante diante daquilo que podemos vir a aprender, ou mesmo que não aprendamos, mas tenhamos consciência de que o que está por se descobrir é muito mais do que aquilo que a gente já sabe. Essa consciência nos leva ou nos coloca no lugar certo. Nós somos seres humanos e o antônimo da palavra arrogante é humilde, aquele que conhece a si mesmo. Então nós precisamos procurar nos conhecer, saber quem somos, para que a gente possa viver uma vida sem arrogância. Nós precisamos tomar cuidado com os elogios, para que através dos nossos atos nós não venhamos a alojar dentro de nós um sentimento arrogante. Tem gente que ele vai na igreja às vezes e recebe a oportunidade para louvar Deus. Aí ele canta, tem uma voz bonita, sabe cantar. Ele canta e é elogiado pelas pessoas. E ele recebe esse elogio como se fosse um alimento para a sua alma. Ele precisa daquilo. Está se esquecendo que ali ele está oferecendo um sacrifício a Deus. Então, toda a honra, toda a glória, todo o louvor deve ser direcionado a Deus. Quando ele aceita, a bajulação, o elogio, a palavra, aquela palavra doce que massageia o seu ego, ele está abrindo mão da bênção de Deus. Ele já recebeu a glória do homem. Então nós precisamos tomar cuidado para a gente não ficar fazendo coisas como alguém que luta contra o vento, mas que nós possamos ter consciência de fazer coisas e não requerer o elogio, a palavra doce sobre aquilo que a gente faz, mas que nós possamos, como nos ensina a palavra de Deus, fazer com a mão direita e a esquerda não veja. E sermos sempre humildes na presença do Senhor, para que Deus nos exalte. A palavra de Deus diz assim, aquele que se exaltar, a figura do arrogante, ele vai receber a pena, será humilhado. E aquele que se humilhar, ou seja, aquele que reconhecer o que ele na verdade é, ele será exaltado. Que você tenha um dia abençoado, debaixo da graça do nosso Pai e com a consciência avivada a respeito disso. Não se deixe levar pelos elogios, pelos afagos. Nós não aprendemos quase nada quando estamos nessa situação. Um bom dia para você. Deus te abençoe.